Cara, quando eu era criança, adorava os filmes de nomes como Bruce Lee, Chuck Norris, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Bolo Yeung, o Hércules chinês, Cynthia Rothrock, Steven Seagal. Opa, pera aí, quer dizer, esse aqui nem tanto, tá? Já que nem porrada ele tomava, mas eu respeito se você gosta, ok? Ver essa galera sentando a porrada sem dó na fuça dos bandidos era divertidíssimo. Tanto é que eu e meu primo adorávamos brincar de lutinha. Enrolávamos uns panos na cara e já virávamos os ninjas. Filmes de pancadaria, artes marciais e ninjas eram bastante comuns na década de 70, 80 e 90 e faziam a cabeça da garotada e também dos marmanjos em canais como a Band, na seção Força Total. Contudo, se você já passou dos 30, já reparou como estes filmes, pelo menos os bons, estão cada vez mais raros? E quer saber o motivo? Assista o vídeo! E aí pessoal, só na manhã, eu sou o Epson Lopes e você está no canal Fluxo 88. Bruce Lee é, sem sombra de dúvida, o maior representante desse gênero de filmes. E olha que ele fez pouquíssimos filmes antes de sua morte, em 1973. Podemos listar vários motivos para seu sucesso, dentre eles seu imenso carisma, uma presença magnética na tela e, principalmente, sua habilidade nas artes marciais. Bruce Lee era um mestre no Wing Chun e no Jeet Kune Do, um sistema de luta que ele mesmo desenvolveu. Dentre seus filmes mais notáveis, podemos listar A Fúria do Dragão, O Voo do Dragão, Operação Dragão, O Dragão Chinês. Sim, quase todos têm dragão no título, já que Lee era o dragão, que nasceu no ano do dragão chinês. Bom, poderia ficar aqui por horas só falando desses filmes, da impressionante, porém curta carreira de Bruce Lee, mas infelizmente esse não é o objetivo deste vídeo. Mas, como esse vídeo me deixou bastante empolgado com o assunto, em breve faremos um especial só sobre o Bruce Lee e os motivos pelos quais ele se tornou uma lenda. Então, aguardem! Voltando ao vídeo, além de ser um cara carismático e mestre em artes marciais, Bruce Lee quebrou barreiras culturais no ocidente, sendo um dos primeiros asiáticos a alcançar grande sucesso em filmes de Hollywood. Isso o tornou um ícone e uma inspiração para muitas pessoas de origens étnicas diversas. E isso, como era de se esperar, abriu portas para uma galera de pessoas que vieram depois dele, tal como Chuck Norris, Jackie Chan, Van Damme e Jet Li. Jackie Chan, inclusive, até trabalhou como dublê num dos filmes de Lee, A Fúria do Dragão. Foi um dos caras que mais fez filmes de ação com essa pegada de artes marciais nos anos 80 e 90. Se pesquisarem aí, vão ver que dos anos 70 até o fim dos anos 90, Chan fez mais de 100 filmes. Chuck Norris foi outro que aproveitou a fama que adquiriu ao levar um tremendo pau de Bruce Lee em O Voo do Dragão. Faixa preta em Karatê e Taekwondo, Norris fez trocentos filmes nos anos 80, como Braddock e Comando Delta. Seus filmes, ao meu ver, são mais uma ação brega do que focado em artes marciais em si. Não que não tenham boas lutas, eles até têm. O fato é o que move as tramas de seus filmes não são necessariamente as artes marciais. Tipo, não tem aquelas paradas de torneio, vingar um mestre, papum, saca? Tem luta, mas também tem mais tiro e explosões do que tudo. O fato é que a fama de Chuck Norris, assim como de vários desses atores de artes marciais como Van Damme, foram decaindo com o tempo. Norris, por exemplo, é mais conhecido hoje por essa geração mais nova por estrelar programas de TV bregas e por ter virado um meme ambulante da internet, do que por sua filmografia, o que, ao meu ver, é muito triste. Bom galera, o fato da popularidade e principalmente da qualidade, isto é, se é que nós podemos dizer que grande parte desses filmes tiveram mesmo alguma qualidade, né? Porque divertidos, sem sombra de dúvida, esses filmes são. Mas, se a gente parar para analisar os enredos de muitos desses filmes, como As Pérolas do Jalal Merri, que, meu Deus, que roteiro mais série B, viu? Mas enfim, bom, a queda da popularidade desses filmes no ocidente se deve a muitas razões. A primeira e mais óbvia
se deve à mudança na própria preferência do público, que, desde o início dos anos 2000, começou a se interessar por outros gêneros de filmes mais, digamos, mainstream, como os de super-heróis, épicos ou dramas mais realistas, em vez de filmes de artes marciais tradicionais. Outro fator foi a saturação que esses filmes de artes marciais causaram no mercado, após o sucesso de Bruce Lee lá no início dos anos 70. Quando estouraram há 50 anos, eles eram novidade para o público ocidental. No entanto, durante a década de 80 e 90, surgiram tantos, mas tantos filmes, e muitos deles bem ruins, o que os tornou cada vez menos atrativos para o grande público. Outro fator relevante se deve às próprias mudanças na indústria cinematográfica. Hoje, vivemos a era das franquias de grande orçamento. Os próprios filmes de ação, e estou falando de ação geral, e não daqueles com foco em artes marciais, mudaram muito. O cinema de Kung Fu, artes marciais, costumava se concentrar em coreografias elaboradas e tomadas longas, com muitos movimentos se sucedendo em perfeita sincronia, antes do corte para o próximo ângulo. Isso tudo mudou no fim dos anos 90, quando vimos edições rápidas e ângulos estranhos para esconder e cobrir um monte de coisas. Como resultado, o talento real para a luta se tornou, digamos, menos necessário. Então, os estúdios de cinema de Hong Kong, que sempre tiveram um foco grande em filmes de artes marciais e em suas coreografias, começaram a contratar estrelas mais pops como Nicolas Tse, que são mais atores do que lutadores, e assim o foco deixou de ser na luta para se concentrar mais na atuação. Aí, como vocês devem ter percebido, muitos dos filmes de ação atuais acabaram usando atores que sequer precisam saber lutar de verdade, e ainda abusam do uso excessivo de CGI e cortes de câmera para maquiar as cenas de lutas ruins. Isso, meus amigos, acabou diminuindo o uso de coreógrafos e dublês especialistas em lutas, o que, consequentemente, tirou o espaço deles e também diminuiu significativamente a produção de filmes focados em artes marciais. Mas aí vocês podem dizer: mas e o John Wick? Sim, John Wick foge um pouco a essa regra, mas vejam bem. Mesmo o filme de Keanu Reeves é mais um espetáculo de ação frenética que tem de tudo, como o Chuck Norris fazia lá nos anos 80, do que é propriamente um filme focado em artes marciais. Ele, assim como vários filmes de ação atuais, até tem as cenas de luta bem coreografadas, mas elas são feitas de modo mais sutil e menos óbvio, misturando-as com outros gêneros como comédia ou até mesmo ficção científica. E às vezes é tanta mistura que fica difícil até definir de que gênero se trata esses filmes. E ainda temos também a influência dos streams, que mudou toda a forma de se produzir e de se distribuir produções cinematográficas. O streaming não só mordeu uma bela fatia do cinema tradicional, como matou de vez as antigas locadoras, onde, por anos, foram meio que, digamos, o depósito de muitas produções trash e série B, incluindo aí os infames filmes de artes marciais de qualidade bem duvidosa e com distribuição limitada, os quais não tinham espaço no cinema e acabavam indo direto para home video. Bom galera, por mais que possa parecer que esses filmes morreram, não é bem assim não, tá? Já que no sudoeste asiático eles ainda são bastante populares. Tony Jaa, com sua franquia Ong Bak, e Donnie Yen, com seu Ip Man, são alguns dos astros mais recentes dos filmes de artes marciais atuais. E embora os filmes de artes marciais não tenham mais o mesmo apelo que tinham há 30 anos com o público ocidental, por uma série de fatores que descrevemos aqui, eles ainda assim têm o seu lugar. Eles continuam a ser produzidos do Oriente e apreciados por uma base de fãs. Fãs de nicho, é verdade, mas ainda assim, fãs. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Falou!